Artigo 406. O juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A, B do parágrafo 3º do artigo 405, inciso 1, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral, inciso 2, desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Artigo 407, verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço devendo à respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as decisões possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. Artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízo de ordem física ou moral. Artigo 409. Para a maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhe o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Artigo 410. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere a linha A do artigo 405, quando se certificar haver desaparecido parcial ou totalmente o caráter perigoso ou insalubre que determinou a proibição. Seção 2. Da duração do trabalho. Artigo 411. A duração do trabalho ao menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas neste capítulo. Artigo 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá intervalo de repouso não inferior a 11 horas. Artigo 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo, inciso 1, até mais 2 horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do título 6 desta consolidação, desde que o excesso de horas de um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixada, inciso 2, excepcionalmente por motivo de força maior, até um máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o disposto no artigo 375, no parágrafo único do artigo 376, no artigo 378 e no artigo 384 desta consolidação. Artigo 414. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Seção 3. Da admissão de emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 415. Haverá carteira de trabalho e previdência social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhe forem equiparados. Artigo 416. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos como empregados nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhes forem equiparados quando possuidores de carteira a que se refere o artigo anterior, salvo na hipótese do artigo 422. Artigo 423. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social, além das referentes ao salário, data de admissão, férias e saídas. Seção 4. Dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Artigo 424. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores afastados de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física ou prejudique a sua educação moral. Artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço.